Olá, turma, como estão? Vamos dar continuidade à nossa aula de psicologia, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre psicose, né? Na aula passada a gente falou sobre as neuroses. Eu resolvi encerrar com vocês para a gente poder falar das psicoses agora, para que não aconteça um bololô de coisas na cabeça de vocês, tá bom? Então vamos lá, o que é psicose, tá? O psicótico tem maior comprometimento psíquico, ele é o verdadeiro doente mental. Tá bom? A pessoa psicótica tem sua personalidade inteiramente distorcida pela doença, tá? Então, assim, a pessoa que ela é psicótica, né, que ela tem algum tipo de esquizofrenia, ela tem uma realidade paralela, tá? Então, ela tem a distorção dessa realidade. Então, ela vive em um mundo irreal, um mundo fictício que é gerado pela doença, pela psicose, seja lá por qual psicose for, tá bom? Existem diversas psicoses, tá bom? Aceita seus sintomas como reais e a partir deles passa a reconstruir o seu ambiente, recriando um mundo somente, tá? É um mundo que somente ele pode reconhecer. Tem delírios e alucinações diversas, distúrbios de percepção. O psicótico não aceita a realidade, porque isso cria uma nova realidade. Então, por isso ele cria uma nova realidade para ele viver. Torna-se incapaz de continuar seu trabalho ou até mesmo de viver, tá? Com realidade, de viver, não é, gente? No seu trabalho até mesmo de viver com a realidade para viver. Torna-se incapaz de continuar o seu trabalho. Ah, tá. É porque repete duas vezes a mesma frase. Então vamos lá, torna-se incapaz de continuar o seu trabalho ou até mesmo de viver com sua família, porque o seu senso de autopreservação fica seriamente conturbado. Então assim, gente, a pessoa que é psicótica, né, a pessoa que tem esse distúrbio mental, é muito complicado. Né? Essa pessoa, a gente não se sabe o que gera esse distúrbio mental, acredita-se que existem traços genéticos, tá bom? Mas de fato, o verdadeiro doente mental é o psicótico, que ele vai apresentar características, né, sinais, sintomas como alucinações, tá? Pode enxergar pessoas, tá bom? E normalmente essas pessoas, que são na verdade pessoas imaginárias, elas vão estar, na maioria das vezes, agredindo verbalmente a pessoa que possui a patologia, né? O psicótico, o doente mental. O psicótico, ele vai acreditar que essas pessoas são reais, entendeu? Então ele começa a acreditar que esse mundo paralelo que ele vive é o mundo real. Né? Essa pessoa que tem essa psicótica, essa esquizofrenia, né? Ela acredita ser uma pessoa muito importante, uma pessoa que está sendo sempre perseguida, uma pessoa que está correndo risco de vida, ela sente odores, vozes, tá bom? Então, assim, odores desagradáveis, né? Então, assim, é muito complicado, né, viver com esse tipo de doença, porque é uma doença que perturba, né? Ela acaba perturbando, tá bom? O paciente, e aí o paciente tem que entrar em tratamento. E o tratamento, os medicamentos que são usados para tratar a psicose, são medicamentos que eles possuem efeito colateral, né? Um efeito colateral é a queda do libido, tá? Que esse efeito ele traz um grande transtorno para a vida do paciente, que o paciente acaba diminuindo ou até perdendo essa função de ter essa coisa de ter relação sexual, perde esse libido, perde essa vontade, entendeu? O paciente acaba tendo problemas com ereção, então acaba gerando outro problema, né? Tem um filme que eu até falei para vocês assistirem, que é Uma Mente Brilhante, né? É a história de um professor muito inteligente, tá? Que ele tinha esquizofrenia paranoide, tá bom? E aí ele foi diagnosticado, ele entendeu, ele tinha uma filhinha e muitas das vezes ele colocava a filha dele em risco devido à patologia. Então a mulher dele sofreu muito, ajudou no tratamento dele. E aí ele tinha esses problemas de libido sexual devido a esse tratamento. Por final, né, no filme ele conseguiu ficar e se manter, né, com a doença, com a patologia,
sem o tratamento, e ele começou a entender o que era real, o que não era, e ele convivia com essas pessoas imaginárias, só que ele aprendeu a controlar e aprendeu a contornar os sintomas da doença, né, que são essas alucinações, os delírios, e ele conseguiu conviver com isso com uma qualidade de vida melhor. Esse filme é muito interessante, recomendo a vocês verem, na verdade já recomendei, né? É um filme muito bacana, tá? O psicótico, ele possui dificuldades afetivas, sexuais e nos seus relacionamentos. Acha que não precisa das outras pessoas porque ele delira, né? E cria uma pessoa que seja, né? Meu Deus, que seja, não dá para conseguir aqui, que seja ideal para ele, né? É muito estável de humor, são antissociais e possuem uma inteligência média para superior, porque ele tem um jogo psíquico que não se encontra em outras estruturas, né? Eu já pesquisei e eu posso falar para vocês que a maioria das pessoas que têm psicose são pessoas que têm o nível intelectual, né, de médio a elevado. São pessoas de extrema inteligência na maioria das vezes, tá bom? Eles querem te dar certeza de tudo e serem o dono da verdade. Eles não aceitam a perder, tá? Não aceitam perder. E quando essa certeza ela é atingida, o psicótico se defende com autoritarismo e agressividade, tá bom? Usando palavras que podem ser francas demais, que podem magoar alguém. E isso pode ocorrer porque ele não tem noção dos limites, né? Ele não tem noção do outro. Tá? Os pacientes psicóticos são os mais difíceis de tratar, tá bom? Pois tem um ressentimento em relação à pessoa que cuida dele, devido à autoridade que essa pessoa vai representar para ele. São persuasivos e manipuladores, porém podem ser amáveis e racionais. A melhor atitude é adotar e manter uma firmeza amistosa. Para tratar desses pacientes, a gente precisa ser inteligente, tá bom? Fazer com que o paciente entenda o nosso lado e a gente entender o lado do nosso paciente, ficar num joguinho com ele, mas de forma amistosa, mas que na verdade a gente consiga manipular ele para ele ser para ele ser amistoso, para ele colaborar, tá bom? Opa, então vamos lá. Esquizofrenia é uma perturbação mental caracterizada por comportamento social fora do normal e incapacidade de distinguir o que é e o que não é real. Entre os sintomas mais comuns estão delírios, tá? Pensamento confuso ou pouco claro, alucinações auditivas, diminuição da interação social e da expressão das emoções e falta de motivação. Tá bom? As pessoas que têm esquizofrenia apresentam muitas vezes outros problemas de saúde mental, como distúrbio de ansiedade, depressão ou distúrbios relacionados com o consumo de substâncias nocivas. Os sintomas geralmente manifestam-se de forma gradual, desde o início da idade adulta e permanecem durante um longo período de tempo. É muito comum, tá? Pessoas esquizofrênicas apresentarem quadro de depressão e serem bastante ansiosas, terem esse distúrbio de ansiedade, tá? As causas da esquizofrenia incluem fatores ambientais e genéticos. Entre os possíveis fatores ambientais estão o crescimento dos ambientes urbanos, o consumo de cannabis, tá bom? Determinadas infecções, a idade dos pais e a malnutrição durante a gravidez. Entre os fatores genéticos estão uma série de variantes genéticas comuns e raras. O diagnóstico tem por base a observação do comportamento da pessoa, a descrição do que ela faz, né? A descrição que faz das experiências pessoais ou seu contexto cultural. A data de 2017 ainda não existe um teste específico. A esquizofrenia não implica ter personalidade dupla ou várias personalidades, condições com as quais é confundida na percepção do público em geral. Tá bom? Não é que o esquizofrênico tenha mais de uma personalidade, tá? É verdade, ele tem uma personalidade, porém ele tem, mas que para ele existe outra realidade que pra gente não existe, tá? Aqui está dizendo que o consumo de cannabis, tá?
pode gerar esquizofrenia. Eu vou procurar sobre isso. Tá? A esquizofrenia afeta entre 0,3 e 0,7 da população mundial em determinado momento da sua vida. Estima-se que em 2013 tenha havido 23,6 milhões de casos em todo o mundo. A doença é mais comum entre homens do que entre mulheres. Cerca de 20% das pessoas apresentam melhorias e algumas recuperam por completo. É comum que a esquizofrenia seja acompanhada por problemas sociais como desemprego de longa duração, pobreza e viver uma condição de sem-abrigo. A esperança de vida média das pessoas com a doença é de 10 a 25 anos, mais curta do que a média. Isso é resultado da acentuação dos problemas de saúde físicas e de uma maior taxa de suicídio, cerca de 5%. Estima-se que em 2015 tenham morrido 17 mil pessoas de comportamentos relacionados com ou causados por esquizofrenia. Classificação e tipos. A classificação e estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, mais conhecida como CID, na CID-10, tá? Publicada pela OMS, conclui que o número certo de casos que varia segundo as culturas e as populações, a evolução dirige-se para uma cura completa ou quase completa. O diagnóstico de esquizofrenia, como sucede com a grande maioria dos transtornos mentais e demais psicopatologias, não se pode efetuar através de análise de parâmetros fisiológicos ou bioquímicos e resulta apenas na observação clínica cuidadosa das manifestações do transtorno ao longo do tempo. Quando o diagnóstico é importante, quando do diagnóstico, é importante que o médico exclua outras doenças ou outras condições que possam produzir sintomas psicóticos semelhantes. Uso de drogas, epilepsia, tumor cerebral, alterações metabólicas. O diagnóstico de esquizofrenia, por vezes, é muito difícil. Assim, pacientes que são usuários de drogas, algumas drogas, na verdade, a maioria das drogas, na verdade, todas as drogas, elas são alucinógenas. Então, paciente que está em efeito de droga, seja maconha, cocaína, ele vai apresentar um caso de esquizofrenia, porque ele vai ter delírios, ele pode achar que pessoas estão perseguindo ele. Então, a gente precisa saber se esse paciente não é um paciente drogado, não é um paciente que está drogado, para o médico poder fazer um diagnóstico sucinto de esquizofrenia. Paciente com epilepsia, tá? Pacientes com tumor cerebral, muitas das vezes existem pacientes que possuem tumores cerebrais e não sabem. Esses tumores eles podem crescer, que é uma das características que vão determinar se é um tumor maligno, e esse tumor ele pode comprimir outras áreas do cérebro, e essas outras áreas podem ter uma disfunção devido a essa compressão. Então essa disfunção pode gerar sintomas que podem ser confundidos com sintomas da esquizofrenia, tá bom? Existem também alterações metabólicas, tá bom? Que são alterações no metabolismo do nosso corpo, tá bom? No metabolismo do corpo humano, tá? E como já diz metabolismo, né? Ele controla o nosso corpo, ele faz a homeostase do nosso corpo. Se existe alguma disfunção do metabolismo do nosso corpo, pode ter sim sinais, sintomas, reações, tá bom? Que podem ser desfavoráveis para a gente poder estar fazendo um diagnóstico. Na verdade, o médico está fazendo um diagnóstico de esquizofrenia, tá bom? Que por muitas vezes é um diagnóstico bem difícil. Além do diagnóstico, é importante que o profissional identifique qual é o subtipo de esquizofrenia que o paciente se encontra, tá bom? Atualmente, segundo a DSM-4, existem 5 tipos. Tem a esquizofrenia paranoide, né, que é a forma que é mais facilmente identificada, né, que a doença é na qual predominam os sintomas positivos. O quadro clínico é dominado por um delírio paranoide relativamente bem organizado. Os doentes de esquizofrenia paranoide são desconfiados, reservados, podendo ter comportamentos até agressivos. Existe a esquizofrenia desorganizada, tá bom? Que sintomas afetivos e alterações do pensamento são predominantes. As ideias delirantes, embora presentes, não são organizadas, tá bom? Em alguns doentes pode ocorrer a irritabilidade associada com comportamentos agressivos. Existe um contato muito pobre com a realidade, né? Essa esquizofrenia desorganizada
ela é ainda assim o contato que esse paciente tem com a realidade, ele é muito danificado, né? Esse paciente, ele é muito alucinado, ele fala coisa com coisa, ele tem desordens, são delírios que são desordenados, podem te contar histórias sem pé nem cabeça, tá bom? Tem a esquizofrenia catatônica, né? Caracterizada pelo predomínio de sintomas motores e por alterações da atividade que podem variar desde o estado de cansaço e a cinesia até a excitação. Tem a esquizofrenia indiferenciada, tá bom? Que apresenta habitualmente o desenvolvimento insidioso com um isolamento social marcado e uma diminuição do desempenho laboral e intelectual. Observa-se neste doente uma certa apatia e indiferença relativamente ao mundo exterior. Tá? Existe a residual, em que existe um predomínio de sintomas negativos. Os doentes vão apresentar um isolamento social marcado, tá bom? Por um embotamento afetivo e uma pobreza a nível do conteúdo de pensamento. Atualmente, todos os tipos de esquizofrenias foram fundidos em um diagnóstico denominado espectro esquizofrênico, tá bom? Aqui falando sobre a psicose e paranoia, tá bom? A paranoia ela está incluída como esquizofrenia, tá? A pessoa com personalidade paranoide é desconfiada de todos e o delírio é mais constante. O delírio mais constante é o delírio de perseguição. Ela é sensível e também lhe falta senso de humor. Tem uma ideia superior de suas próprias habilidades, sendo difícil trabalhar com ela, pois ela é rígida e inadaptável. Tem poucos amigos. Tem a psicose maníaco-depressiva, tá bom? Uma das formas de psicose doença mental grave é a psicose maníaco-depressiva. É quase não tão comum como a esquizofrenia. A desordem mental mais frequente e mais ou menos um terço dos doentes internados em clínicas psiquiátricas pertencem a este grupo. Tá? A psicose maníaco-depressiva pode instalar-se em qualquer idade, mas prevalece no grupo de 60 a 20 anos. As mulheres são mais frequentes e atingidas que os homens, constituindo-se aproximadamente 2/3 de todos os casos. Né? Então, de 100 pessoas, 75 são mulheres. A psicose maníaco-depressiva foi chamada de loucura clínica em razão de ter ciclos alternados de mania e de depressão. Na fase maníaca, a pessoa pode mostrar de uma energia tremenda, atividade incessante e bem-estar exagerado. A impulsividade e a excitação motora podem ser acentuados e suas ideias são grandiosas e indubitavelmente agradáveis. Expressando-se por um falar interrupto, seu juízo parece desordenado e a capacidade para concluir seus pensamentos bem diminuída. Os modos se alteram bruscamente até chegar à irritabilidade, maus modos e raiva. E nestes momentos pode aconselhar-se criticar outras pessoas, tendo mostrar superioridade. Tá bom? São as características da psicose maníaco-depressiva. A fase maníaco da psicose maníaco-depressiva alterna-se com uma condição emocional dolorosa, né? Quando o paciente ele acaba sentindo tendo um impacto emocional doloroso, tá? Na qual a pessoa se vê extremamente deprimida ou miserável. Neste estado insultará a si mesma e se rebaixará, desesperando-se por algum sentido de culpa sempre gerado por pecados ou erros ilusórios. Pode cogitar até o suicídio, considerando-se como uma indigna de viver. As desilusões e as alucinações são frequentes e sintomas tais como lentidão, incapacidade de tomar decisões, falta de concentração são bem grandes. Este estado depressivo da psicose desse tipo pode se fazer acompanhar de sintomas físicos tais como constipação, língua pegajosa, insônia, perda de peso e muitos outros. A atividade intelectual é suprimida, enquanto a pessoa se deixa envolver profundamente em ilusões perturbadoras
e o estado de estupor não é raro. As mulheres tomam aversão por sexo e pelos homens. Os ataques de maníaco depressivo, que podem ocorrer originalmente por tensão emocional grande, podem ser curtos ou durar muito tempo, se forem isolados ou até infrequentes. Existe uma possibilidade de recuperação, mas a cura total completamente é rara. A cura completa ela é muito rara. Aí vem falando agora sobre perversão ou psicopatia, né? E aí é o seguinte, essas patologias aqui, elas estão ligadas à sexualidade. Por exemplo, o perverso tem o objetivo de manipular o outro, vive transgredindo normas e valores, como, por exemplo, a corrupção. Acha que ele é o melhor do mundo, né? Que no mundo só há idiotas, e por isso ele nunca vai ser pego nas suas transgressões, no caso, nos seus crimes, né? Geralmente o prazer dele está no ato errado em si, mas fazendo o errado, ou seja, transgredir, já lhe causa prazer. Tá bom? Perversão podemos ver o sadismo, ligado ao prazer de infligir dor ao outro, tá bom? Destruí-lo, despedaçá-lo, o masoquismo relacionado a ser atacado pelo outro por sofrer, ou o voyeurismo, né? Prazer em ver e presenciar os atos de sadomasoquistas. Sabe aquelas pessoas que elas sentem prazer em ver outras pessoas sendo, vamos dizer, agredidas sexualmente? Atos de sadomasoquismo, tá bom? Atos de perversão, né? A pessoa perversa com a outra, atos de sadismo, né? Bater, dar, prender, algemar e começar a bater, assim, a modo que possa muitas das vezes até correr o risco de matar essa pessoa que está sendo agredida, tá bom, gente? Não confunda isso com fetiches. A gente vai falar sobre fetiches aqui, mas existem os fetiches, tá bom? Que existem coisas que são saudáveis, só que a gente só entra com psicopatia ou sadomasoquismo ou sadismo, tá bom? Ou até mesmo perversão, aquelas pessoas que... Perversão não, né? Porque o perverso tem essas características aí de transgressão, de ser uma pessoa que quebra as regras, tá? Mas de forma que seja negativa. Agora falando sobre o voyeurismo, tá? Aquela pessoa que gosta de ver outras pessoas sofrendo sexualmente falando, fala sobre o sadismo, tá bom? Que tem prazer de infligir dor ao outro, tá bom? Sadismo, aquela pessoa que quer agredir a outra pessoa e sente prazer nisso, tá bom? Destruí-lo, despedaçá-lo, e o masoquismo, tá bom? Está relacionado a ser atacado pelo outro, por sofrer, e o voyeurismo, prazer em ver e presenciar atos de sadomasoquistas, tá? O perverso, o perverso se configura como um sujeito que está além do limite, ou pelo menos para além do limite do neurótico, tá? Ao contrário da neurose fundada na base do recalque, o perverso age a partir do que chamamos de negação ou desmentido. Ele não aceita a castração, permanece em uma posição que Freud chamou de rei bebê, aquela que tudo pode sem limites e reitramentos. O perverso, portanto, triunfa imaginariamente sobre a castração, obtendo prazer em apontar para o neurótico. Como ele, perverso, vai além da fantasia, ele encontra-se nesse sentido, preso ao gozo, fora do registro do desejo. Tá? A citação de Cunha em 2016, na página 95 do livro dele. Tá bom? O perverso, portanto, triunfa imaginariamente sobre a castração, obtendo prazer em apontar para o neurótico. Como ele é perverso, vai para além da fantasia.
ele encontra-se nesse sentido preso ao gozo, fora do registro do desejo. Aí aqui vem falando sobre o sadomasoquismo, tá bom? Que ele se refere às relações entre as tendências diferentes entre as pessoas buscando prazer sexual na dor. O termo sadomasoquismo seria a relação entre as tendências opostas, o sadismo e ao masoquismo. O sadismo é a tendência em uma pessoa que busca sentir prazer em impor sofrimento físico e moral em outra pessoa. O masoquismo é a tendência oposta ao sadismo. É a tendência em que a pessoa busca sentir prazer em receber o sofrimento. Então, o sadismo faz a pessoa sofrer e sente prazer nisso. O masoquismo é a pessoa que busca o prazer em sofrer, tá? Seja um sofrimento físico ou moral. A relação dessas duas tendências não representa que a mesma pessoa possui as duas tendências, e sim contato entre as pessoas com tendências opostas. Tá? Contato entre sadista e masoquista. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, o sadomasoquismo é considerado a doença, só é considerada doença apenas se a atividade e a fonte de estimulação mais importante do casal existe a necessidade da satisfação sexual. Por exemplo, se o casal ele só consegue sentir prazer sexual com atos de sadomasoquismo, que é sofrer tá? Um sofrimento emocional ou psicológico, tá bom? Moral ou físico, tá? Você faz a pessoa sofrer e você também gosta de sofrer de ter esse sofrimento que é físico ou moral, tá? O sadomasoquismo pode causar agressões, traumas e até mesmo a morte. Tá? Então, quando um casal só consegue ter prazer numa relação sexual onde a fonte desse prazer é o sadomasoquismo, aí a gente vai configurar com uma pessoa com distúrbio mental, pois ela é sadomasoquista, tá bom? E o sadomasoquismo, ele tem um nível de causar agressões, traumas e até mesmo a morte, tá bom? Aqui vem falando, né? De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, o sadomasoquismo só é considerado uma doença se apenas a atividade, né, é a fonte de estimulação mais importante do casal ou é necessária para a satisfação sexual. Pode causar morte, agressões e traumas, mesma coisa. Né? E existe o exibicionismo. Tá? O exibicionismo são aquelas pessoas que elas demonstram seus órgãos sexuais para pessoas desconhecidas com o objetivo de conseguir a excitação sexual. Tá bom? Como assim? Já viu aquele caso desse rapaz aí que está na foto, que ele mostrava o pênis no ônibus? Então, o exibicionismo, os exibicionistas, né, são essas pessoas que mostram os órgãos sexuais a fim de que outras pessoas olhem e falem: nossa, que show, gostei do seu órgão sexual, né? E sintam prazer e interesse por essa pessoa, tá? E aí, muitas das vezes, essa pessoa se arrepende de ter mostrado esse órgão sexual. Não sei se vocês lembram, mas esse cara aqui que tá na foto, ele fez isso, né? Mostrou o pênis. Eu não lembro se ele se masturbou, não lembro o que aconteceu. Mas ele foi, né? Ele foi pra delegacia e tudo mais. Ele acabou sendo solto porque eu acho que ele foi diagnosticado com exibicionismo. Tá bom? E assim, essa prática inclui o desvio do ato sexual, uma vez que a sensação de prazer é obtida mostrando o órgão sexual genital a terceiro, que na maioria dos casos são mulheres ou crianças. Tá? Quase nunca há tentativa subsequente de manter uma atividade sexual com uma pessoa estranha por parte do exibicionista, de modo que raramente cometem estupros e geralmente não desenvolvem um transtorno. A pessoa que pratica exibicionismo, uma vez que busca um encontro sexual, o reprime, acabando com ele mesmo antes que aconteça. A excitação sexual ocorre pela antecipação mental da situação, sendo uma situação semelhante à da masturbação. Então a pessoa fica pensando ali naquela relação sexual,
acaba sentindo prazer e exibindo seu órgão sexual. Mas essas pessoas, na maioria das vezes, elas não tentam um ato como estupro, tá? E muitas das vezes eles acabam se arrependendo do que eles fizeram. Neste ponto é importante diferenciar a exibição do exibicionismo. O conceito de exibição, ao contrário do exibicionismo, que está delimitado de forma criminológica e médica, não implica em uma atitude de conteúdo sexual, uma vez que consiste pura e exclusivamente em mostrar algo em público. Tá? Aqui vem falando sobre a mixoscopia, tá bom? Ou conhecida como voyeurismo, tá? Que é uma prática, tá bom? Que consiste em obter prazer sexual observando, tá bom? Pessoas nuas ou pessoas se masturbando até ter o orgasmo, ou pessoas fazendo sexo, tá bom? É muito comum, a gente já, com certeza vocês já viram filme, com certeza vocês já viram casos que são desse tipo, né? Aquela pessoa, aquela, cara, até mesmo conhecidos, eu já tinha um pai de um amigo meu que ele tinha esse voyeurismo aí, né? A mixoscopia. Ele convidava os amigos do trabalho dele para transar com a sua esposa, né? Aí um amigo meu me contou essa parada. Meu pai fazia isso, eu fiquei de cara. Mas assim, existe, acontece. E é mais comum do que a gente imagina, né? Porque a gente acaba não sabendo, tá? Quando a pessoa observada não está ciente de que está sendo observada, tal comportamento em muitos países é considerado um crime, configurando uma invasão à privacidade. Mais modernamente, contudo, o termo tem sido aplicado de forma mais ampla, abrangendo qualquer pessoa que goste de ver a intimidade de outras pessoas, mesmo em qualquer conotação sexual, como por exemplo em um reality show. A prática do voyeurismo manifesta-se de várias formas, embora uma das características-chave seja a que o indivíduo não interaja com o objeto. Por muitas vezes as pessoas são observadas e não estão cientes de que estão sendo observadas. Ao invés disso, observa-se tipicamente uma relativa distância. O indivíduo pode também fazer um telefonema obsceno e atingir o orgasmo enquanto fala com uma mulher desconhecida. Tá? E aqui vem falando sobre o fetichismo. Tá? Na psicanálise, o fetichismo é o desvio do interesse sexual para algumas partes do corpo do parceiro, para alguma função fisiológica, para cenários ou locais inusitados, para fantasias de simulação, empregada doméstica, médico, secretária, ou para peças de vestuário, tá bom? Adorno e etc. O fetichismo, o meio preferido ou único de atingir a satisfação sexual é manipulando ou observando objetos não animados intimamente associados ao corpo humano, por exemplo, uma roupa interior ou peças de vestuário feitas de borracha, cabedal ou seda, para mencionar apenas os mais comuns. A atividade sexual pode dirigir-se ao fetiche, masturbação enquanto beija, esfrega, cheira o objeto do fetiche. Ou o fetiche pode ser incorporado na relação sexual pedindo a um parceiro, por exemplo, que use sapatos de salto alto, ou bota, ou cabedal. Há também a satisfação sexual buscada nas interpretações sexuais, onde a parceira comporta-se como uma secretária, adolescente, ou um homem como um policial, um bombeiro, um mecânico de oficina, etc. Então, assim, o fetichismo é aquilo que a gente já conhece mesmo como fetiche. Existem pessoas que têm fetiche com bombeiros, existem pessoas que têm fetiche com militares, existem pessoas que têm fetiche com médicos, existem pessoas que têm fetiche com professoras. É exatamente isso que a gente conhece de fato, tá bom? Aparentado com essa parafilia, temos o parcialismo, tá bom? Caracterizado por impulsos sexuais e fantasias sexualmente excitantes dirigidas exclusivamente a partes do corpo humano, como pés, mãos, nádegas, veias, pomos de Adão ou peito, excluindo todas as outras. Existe uma doença, que eu esqueci o nome dela, é para pessoas que têm fetiches por pé. Depois eu lembro e falo para vocês. Pessoas que têm fetiches com pé.
É importante ter presente que o diagnóstico desta parafilia não se faz se os fetiches são apenas artigos de vestuário femininos utilizados no travestismo, né? No fetichismo travestido. Travestismo não é travesti, tá, gente? Travestismo é quando a pessoa tem fetiche por roupas. Roupa de empregado, roupa de gari, roupa de enfermeiro, tá bom? Ou instrumentos utilizados para estimulação tátil vaginal, como um vibrador, tá bom? Não se sabe ainda porque certos estímulos são mais condicionáveis que outros, embora possivelmente isso tenha a ver com uma relação particular com os objetos ligados e vinculados, tá bom? Afetivamente desde a infância. É tentador assumir que o objetivo do fetichista tem um significado que vai para além do condicionamento. E aqui a gente encerra a nossa matéria, tá bom, gente? De psicologia. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem tirar as dúvidas comigo no WhatsApp, tá bom? Fico lá esperando vocês tirarem as dúvidas. Um grande abraço e até semana que vem.